Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você está feliz ou está triste? Nesse vídeo eu quero te contar o porquê que você não deve se aflorar muito nas emoções e o que você tem que fazer com o seu dinheiro a partir de agora. Olá pessoal, eu sou o Daniel Souza do Finanças Pessoais. Aqui a gente fala de investimentos, ações, fundos imobiliários. A gente fala um pouco de política porque isso está intrínseco aí aos investimentos, para que você não perca nada, nenhum desses conteúdos que eu posto aí, vídeos todos os dias. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque além de tudo sou mestre, futuro doutor em finanças, já invisto desde 2006 e já escrevi esses 2 livros aqui, ó. E na verdade estou escrevendo mais 2. Então, olha, o Lula ganhou, muita gente ficou triste com isso e algumas pessoas ficaram felizes. Olha, para o investidor, o que faz diferença nisso, tá? Você deveria se preocupar com uma questão apenas: saber dançar conforme a música. Você não vai deixar de dançar, tá? Antes estava tocando um tango, agora está tocando um bolero. Então, você precisa saber dançar conforme a música que estiver tocando. E isso não quer dizer que você vai deixar de investir, que você vai desanimar, que você vai vender tudo as suas ações aqui no Brasil e só investir no exterior. Na verdade, a gente vai ter muito provavelmente mais gastos públicos. Provavelmente nós vamos estourar aí a questão da relação de dívida sobre PIB. E aí, muitas coisas devem acontecer, mas que não vão invalidar o nosso processo de investimento em ações, tá? Por exemplo, o que deve acontecer é o aumento dos juros. Ah, Daniel, mas os juros já estão muito altos, né? Acima de 13% ao ano. Mas a gente teve um fator conjuntural aí no mundo inteiro, que foi os auxílios, que foram o excesso de estímulos a partir de 2020 na economia, e agora a gente está pagando um preço mundial com relação a isso, né? Um aumento de alimentos, energia, matérias-primas, petróleo, enfim. As consequências a gente está sofrendo aqui e no Brasil não seria diferente, beleza? Agora a gente tem um fator interno. Esse fator interno é a política desse partido de distribuição de renda. E com isso você tem aumento dos gastos públicos, com incentivos, com programas sociais, e aí o mercado não costuma gostar muito disso, tá? Mas enfim, como falei, não invalida o investimento em bolsa de valores, tá? Eu vou contar um caso rápido aqui para você que está muito preocupado com o partido X ou Y. Para quem não sabe, eu trabalhei quase 15 anos na iniciativa pública e tive direita e esquerda no governo. A única diferença entre eles, até fiz essa postagem lá no Instagram Finanças Pessoais, respondendo no Stories lá, um dos seguidores, que a única diferença entre eles é o tamanho do rombo que eles fazem, tá? Na verdade, eles gostam de gastar muito, todos eles, tá? A diferença é que, de um lado, você tem um governo que é ruim, outro você tem um governo que é péssimo. Em um deles, você esconde um pouco as coisas erradas que você faz. No outro, você não faz nem questão de esconder. De um lado, você mantém o boi vivo. De outro, você quer matar o boi, você deixa ele doente. Então, você sacrifica, né, a galinha de ovos de ouro. Então, a única diferença é essa, tá? A gente teve já, quando eu comecei a investir, né, em 2006, a gente tinha um governo, né, a gente tinha o mesmo governo que foi eleito agora. E aí, o Brasil foi muito bem, inclusive no primeiro governo do Lula, tá? Que foi quando eu comecei a investir. Teve ali a crise de 2008, que foi um fator mundial também, tá? Só que o Brasil também surfou aí um momento muito bom, né, de commodities. Tudo que o Brasil produzia ali em 2006, o mundo queria. E a gente tem um momento muito parecido agora também, com esse momento que a gente está vivendo de petróleo, de commodities, de aço, siderurgia, tá? E isso não foi verdade
ali em 2015, 2014, quando os nossos produtos já não eram mais atrativos para o mundo. E aí a gente teve até o colapso aí do governo, teve o impeachment, enfim, aí isso ficou para a história. Então, o que pode acontecer a partir de agora? Muitos gastos, isso aí já está escrito, né? Se fosse o governo anterior, também continuaria os gastos, mas agora realmente os gastos vão vir com tudo. A população vai ser, né, principalmente a mais pobre, pode ser mais favorecida, pode haver mais distribuição de renda ali entre as classes mais baixas, o que é bom, mas vamos ver a que custo que vai ser feito isso, tá? E as empresas públicas devem perder com isso. Por quê? O lucro vai diminuir. Então, se você tem muito subsídio, por exemplo, o uso da Caixa como subsídio para construção civil, e aí o lucro da Caixa vai diminuir, os lucros das empresas públicas vão diminuir. O Banco do Brasil, a Petrobras, né, os incentivos para baixar o preço da gasolina de forma forçada. Isso vai prejudicar as empresas públicas. Então, o valuation dessas empresas deve diminuir e já tem acontecido isso, né? O mercado já tem precificado muito disso aí. Então, essa onda de commodities, se continuar como está hoje, o Brasil vai bem. Se houver, né, como houve em 2014, 2015, se o mundo de repente voltar a querer as empresas de tecnologia, né, se os juros no mundo inteiro começarem a baixar, aí a gente vai ter uma mudança no cenário internacional. Os nossos produtos vão ser desvalorizados no mercado internacional, porque eles são commodities, né? O mercado internacional que dá o preço. E aí nós vamos ficar vulneráveis economicamente falando e a gente pode chegar no impeachment, tá? Assim como a gente teve em 2014, 2015 ali, tá? Naquela ocasião foi por conta de pedaladas fiscais. Hoje eles inventaram, né, artifícios para poderem sair dessa pedalada, colocando gastos adicionais fora do teto de gastos que foi estabelecido recentemente. Então, bancos e a construção civil devem ser beneficiados com a continuidade dos juros altos, com o desenvolvimento, aí, o estímulo de programas governamentais para fomentar a construção civil. Esses setores devem ser beneficiados e até mesmo porque a gente está num ciclo aí, por exemplo, para construção civil, que está na parte baixa do ciclo. Então, provavelmente isso deve se inverter e a situação deve mudar. Agora, ruim para empresas de tecnologia e empresas de crescimento. A gente não tem muitas dessas empresas aqui na nossa Bolsa Brasileira, né? Pelo menos em termos de Ibovespa, né? na composição geral, a gente não tem muito isso. Tá? Mas provavelmente isso deve acontecer caso não aconteça algo muito extraordinário aí, como tem sido ventilado até em 2022 ou de agora para frente. Então, provavelmente, se o boi não morrer antes, tá? Provavelmente vai ter aí impeachment ou uma equalização da questão dos gastos públicos, tá? Eu tô falando isso de coração aberto, tá? Sem paixão nenhuma, não só porque como eu vivi isso, eu não li numa notícia, no site, eu não fico vendo, na verdade, nem fico vendo notícia. Eu vivi durante quase 15 anos esse mesmo modelo, então eles trabalham dessa forma, tá? Assim como o outro lado também trabalha de uma forma igualmente ruim, mas eles não deixam normalmente o boi morrer. Então, se o boi não morrer antes, a gente vai ter aí a possibilidade do impeachment ou de uma equalização, né, de um maneiramento desses gastos públicos, da equalização desse tipo de despesa, né? Despesas e receitas, sempre, pessoal. O canal chama Finanças Pessoais. Alguém, um governo, uma pessoa, uma família, um povo que gasta mais do que ganha, né, uma hora isso vai dar errado. Tá? É tranquilo, é fácil de entender. Né? Você vai pagar dívidas, você vai pagar juros, a pessoa vai viver triste, vai viver pressionada. Então isso
não só para uma pessoa, mas para uma família, mas para um povo e também para uma nação, beleza? Então, isso gera empobrecimento geral, tá? Então, se isso não acontecer, né, pode ser que algumas coisas impeçam esse processo. Mas, mais uma vez, como eu falei, no longo prazo, até a inflação que deve aumentar, os juros que devem aumentar, as ações corrigem, né, em geral, em média, essas incongruências. Por quê? Porque a empresa ela repassa o preço aumentado para o cliente e o cliente paga, né? Pensar na empresa como a Camil, de arroz, que vende alimentos. Você vai repassar esse aumento da inflação para o consumidor. E aí isso vai afetar o lucro. Então, as ações no longo prazo elas corrigem esse tipo de aumento de preço, tá? Coloca aí nos comentários se você é a favor do governo atual, se você que foi eleito, se você não é a favor, o que você pensa sobre isso, o que vai acontecer com o nosso país. Vou deixar um outro vídeo relacionado a esse para que você assista também e faça esse contraponto.